Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra Revista Espírita. Hoje nós estaremos aqui estudando, nós estamos no mês de março de 1860 e hoje é exatamente 2 de agosto de 2021. Rogamos à espiritualidade amiga, a Jesus, o amor de nossa vida, que possa nos inspirar, em particular a Mita e a Carla, que irão também conduzir esse estudo. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Ainda em março de 1860, um médium curador, senhorita Désirée Godou, de Hennebon, Morbihan. Pedimos aos nossos leitores que se reportem ao artigo do mês passado sobre os médiuns especiais. No mês de fevereiro, ele fala dos médiuns especiais e fala sobre eles, que vai falar no futuro, principalmente sobre a Désirée Godou. E no livro dos médiuns, no capítulo 16, do item 185 a 199, tem as descrições de todos os médiuns especiais e entre eles médiuns curadores. Continua Kardec. Melhor compreenderão os ensinamentos que vamos dar sobre a senhorita Désirée Godou, cuja faculdade oferece um caráter da mais notável especialidade. Há cerca de 8 anos, ela passou sucessivamente por todas as fases da mediunidade. A princípio, médium de efeitos físicos muito poderosa, tornou-se sucessivamente médium vidente, audiente, falante, escrevente e, finalmente, todas as suas faculdades se concentraram na cura de doentes, que parece ser a sua missão que desempenha com devotamento e uma abnegação sem limites. Deixemos falar a testemunha ocular, o Sr. Pierre, professor de Lorient, que nos transmite esses detalhes em resposta às perguntas que lhe dirigimos. Então, essa testemunha do Sr. Pierre, ele dirigiu perguntas ao Sr. Pierre e o Pierre respondeu através de uma dissertação, uma carta sobre as qualidades da senhorita Désirée Godou. A senhorita Désirée Godou, jovem de 25 anos, pertence a uma família muito distinta, respeitável e respeitada de Lorient. Seu pai é um antigo militar, cavaleiro da Legião de Honra, e sua mãe, mulher paciente e laboriosa, ajuda a filha o quanto pode em sua penosa, mas sublime missão. Há mais ou menos 6 anos que essa família patriarcal dá esmolas de remédio prescritos e frequentemente daquilo que é necessário aos curativos, tanto aos ricos quanto aos pobres que a procuram. Suas relações com os espíritos começaram no tempo das mesas girantes. Então ela residia em Lorient e durante meses não se falava senão das maravilhas operadas pela senhorita Godou com as mesas, sempre complacentes e dóceis sob suas mãos. Era um privilégio ser admitida às sessões de mesa em sua casa, e lá não entrava quem quisesse. Simples e modesta, não buscava pôr-se em evidência. Entretanto, como bem podeis imaginar, a maledicência não a poupou. O próprio Cristo foi injuriado, embora só fizesse e ensinasse o bem. É acima de todos os que mostram uma superioridade qualquer serem alvo dos ataques da mediocridade invejosa e ciumenta. Nada lhe custa para derrubar aquele que ergue a cabeça acima do vulgo,
nem mesmo o veneno da calúnia. O hipócrita, desmascarado, jamais perdoa. Mas Deus é justo, e quanto mais maltratado for o homem de bem, tanto mais gloriosa será sua reabilitação, e mais humilhante a vergonha de seus inimigos, a posteridade o vingará. Aguardando sua verdadeira missão que, conforme se diz, deve começar dentro de 2 anos, o Espírito que a guia propôs-lhe a de curar todos os tipos de doenças, o que ela aceitou. Para comunicar-se, ele agora se serve de seus órgãos, muitas vezes a sua revelia, em vez das batidas insípidas das mesas. Quando é o Espírito que fala, o timbre de sua voz já não é o mesmo e os seus lábios não se movem. A senhorita Godot recebeu apenas uma instrução comum, mas a parte principal de sua educação não devia ser obra dos homens. Quando consentiu em ser médio-curadora, o Espírito procedeu metodicamente para sua instrução, sem que ela não visse outra coisa além de mãos. Uma misteriosa personagem lhe punha sob os olhos livros, gravuras ou desenhos e lhe explicava todo o funcionamento dos órgãos do corpo humano, as propriedades das plantas, os efeitos da eletricidade, etc. Ela não é sonâmbula, ninguém a adormece. É completamente desperta que penetra os doentes com o olhar. O Espírito lhe indica os remédios que ela geralmente prepara e aplica, cuidando e pensando as mais repugnantes feridas com a dedicação de uma irmã de caridade. Pensando é aplicar produtos antissépticos em feridas. Curando, né? Tratando as feridas. Começaram por lhe dar a composição de certos unguentos que curavam em poucos dias os panarícios. As infecções. Em poucos dias, as infecções e as feridas de pequena gravidade, a fim de lentamente habituá-la a ver, sem muita repulsa, todas as horrendas e repugnantes misérias que deviam aparecer aos seus olhos, pondo a finura e a delicadeza de seus sentidos às mais rudes provas. Não imaginemos nela encontrar um ser sofredor, doentio e fraco. Desfruta do mensana incorpore sano. Em toda... Mente sã, corpo sã. É melhor traduzir? Em latim, espírito sadio em corpo são. Frase de Juvenal, utilizada para demonstrar a necessidade de corpo sadio para serviços de ideais elevados. Em toda a sua plenitude, longe de cuidar dos doentes por meio de um auxiliar, em tudo ela põe a própria mão, dando conta de tudo, graças à sua robusta constituição. Sabe inspirar aos doentes uma confiança sem limites. Acha no coração consolações para todas as dores, tendo à mão remédios para todos os males. É de um caráter naturalmente alegre e jovial. Sua alegria é contagiante, como a fé que a anima e atua instantaneamente sobre os doentes. Vi muitos se retirarem com os olhos cheios de lágrimas, doces lágrimas de admiração, de reconhecimento e de alegria. Todas as quintas-feiras, dia de feira e domingos, das 6 horas da manhã até as 5 ou 6 horas da tarde, a casa não se esvazia. Para ela, trabalhar é orar, e disso se desincumbe com consciência. Antes de ter de tratar os doentes, passava dias inteiros confeccionando roupas para os pobres e enxovais para os recém-nascidos, empregando os meios mais engenhosos para que os presentes chegassem ao destino anonimamente, de sorte que a mão esquerda sempre ignorasse o que dava a direita. Possui grande número de certificados autênticos concedidos por eclesiásticos, autoridades e pessoas notáveis, atestando curas que, em outros tempos,
teriam sido consideradas miraculosas. Então, essa é a carta do Sr. Pierre, falando da senhorita Désirée Godou, e ele mostra a capacidade extraordinária e a mediunidade dela, né, que foi sendo educada, e para ver que é uma médium, né, como diz a Carla, uma mediona, né, que começou de efeitos físicos, depois se tornou audiente, escrevente, psicofonia, tudo quanto é tipo de mediunidade. E um fato interessante, que ela teve apenas uma instrução comum, e o resto da sua instrução foi os espíritos que fizeram. E ela via, um outro detalhe, que ela via apenas mãos, e essas mãos mostrava para ela livros, revistas, gravuras do que ela precisava se ir instruindo. E que o trabalho dela foi indo num crescendo, né? E eu acho uma coisa interessante para a gente ver que, assim, ela aceitou ser médium curadora. E quando ela aceitou, eles começaram com infecções de pele, primeiro de pequena monta, né? De fungo, para ela ir começando a se adaptar a isso, para ir aumentando para todos os tipos de feridas. E claro, né? Quando uma mediunidade, se hoje em dia é assim, naquela época também era. Um vai passando para o outro e se estende, para ver que ela atendia às quintas, o dia de feira, não sei qual era esse dia de feira, e aos domingos, da manhã até a noite. Das 6 horas da manhã até as 5 ou 6 horas da tarde. Ou seja, em média de 12 horas de atendimento, e ela que preparava. Naquela época não era como aqui, que a gente manda fazer um remédio e tudo, né? Tinha que preparar, fazer os ungüentos, pegar os chás e tudo. Ela fazia os curativos, a mãe a ajudava, e ela atendia tanto ricos quanto pobres, sem distinção, e é por isso que ele resolveu escrever sobre ela, porque ela é digna de nota. Eu vou aproveitar a deixa para conversar um pouquinho sobre esse assunto com vocês, se as meninas me permitirem. Uma das mediunidades mais perigosas, eu vou usar o termo perigosas, não porque a mediunidade é perigosa, mas a forma a conduzir é perigosa, é a faculdade de cura. Primeiro que a faculdade de cura, ela tem dois, foi até coincidência, porque eu fiz um diálogo e a moça era médium de cura. É muito interessante. Então, olha só, nós temos aí uma bifurcação. Vou repetir exatamente o que eu falei para ela. A mediunidade de cura, ela exige exatamente o que a senhora Désirée Godou, o que a senhorita Désirée Godou está fazendo. Abnegação total. Porque a faculdade de cura, a mediunidade de cura, você não tem sossego. Porque as pessoas querem curar o corpo, mas ninguém quer curar a alma. Ninguém quer sentar para vir aqui fazer um estudo, mas todo mundo quer resolver uma dor no corpo físico, porque as pessoas são imediatistas. Então, elas querem a cura. Então, a probabilidade da multidão ir atrás da senhorita Désirée é 100%. Então, é um trabalho de extrema abnegação para atender as mazelas do corpo físico da humanidade terrena. Então, terão sim filas e mais filas na frente do espaço que você separar para fazer esse atendimento. O segundo percurso, que é normalmente o que acontece, primeiro você se vai e desce, porque a multidão está atrás de ti, você começa a se achar importante. Aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo começam a te mandar presentes. Algumas, a fila está muito grande, já te mandou aquele presente muito caro, você não poderia me atender, porque a fila está muito grande. Então, marque um horário para mim, você já passa a dar preferência para aquele que está te mandando os presentes caros. Quando você perceber, você já perdeu toda a missão que você deveria realizar. Tem alguns que cobram. Agora eu vou levantar um ponto aqui. A dona Désirée é espírita? Não é. Nós espíritas temos que parar de vincular mediunidade ao espiritismo.
O fato da pessoa ser médium, isso não quer dizer que ela seja espírita. O fato da pessoa ser um médium de cura, isso não quer dizer que ela seja espírita. Outro ponto, no espiritismo nós não abrimos centro espírita para fazer cura de corpo. O propósito da doutrina dos espíritos é curar a alma, que é a matriz de tudo. Consertar corpo é enxugar gelo, porque a alma vai adoecer de novo, vai adoecer o corpo de novo. Por isso Jesus curava e dizia, vá, não tornes a pecar para que não te aconteça algo pior. E você vai me dizer, mas tia, Jesus curava. E ele explicava por quê. Para que ou o identificasse como o Cristo. Lembra daquele cego que ele curou? Os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Nem os pais, nem ele. Isso aconteceu para que se cumprisse as leis divinas. Ou seja, aquele cidadão que nasceu cego, ele programou antes de reencarnar, vir cego, para ser encontrado pelo Cristo e ser curado. No sábado. E ser curado. Para testificar que Jesus era o Messias. Então, meus amigos, a faculdade de cura é essa. Nesse diálogo que eu fiz, que eu acho interessante compartilhar, que não foi à toa, ela é médium de cura, aquela que olha, entra em transe e diz aonde está a enfermidade. E aplica a energia, sem cortar, sem nada. E o Espírito fala, o Espírito vem, ela incorpora e ele fala e diz tudo. Então ela fez vários trabalhos de cura, vários. E o esposo dela adoeceu. E ela olhava e não via nada. E perguntava dos espíritos, os espíritos apareciam para ela e diz ela assim, como a senhora está nesse momento aí olhando para mim? Eles ficavam assim. E eu perguntava e eles não me respondiam. E ninguém descobriu o que o meu marido tinha. Ninguém descobriu o que o meu marido tinha. Até descobriu que ele estava com um tipo de tuberculose nas ganglionar. Ganglionar. E quando foi autorizado a medicação chegava na terça, na segunda ele desencarnou. E aí a revolta dela. Por que que eu, como médium, que já fui instrumento para ajudar tanta gente, vocês não me ajudaram com meu marido? E eu pedindo, e vocês só olhavam para mim e não me respondiam. E ela com muito ódio ainda falando. E eu disse a ela, se você olhar no meu WhatsApp, você vai ver uma frase. O silêncio é uma resposta. Essa frase um amigo espiritual falou e eu anotei. O silêncio é uma resposta. Eles te responderam. Porque o silêncio deles é uma resposta. Nós não podemos fazer nada. Ele vai ter que partir. Então, a revolta dela é enorme. Então, eu disse assim, a mediunidade de cura, ela é uma renúncia total. Porque, e na hora muito bem intuída, assim, foi mais ou menos com essas palavras, mas porque você poderá fazer tudo para o outro e nada para si. A mediunidade, ela não está para nós nos servirmos dela, mas para servir. Mediunidade é isso. Então, a faculdade de cura, ela tem esses perigos. Principalmente porque acaba personalizando em uma pessoa. Por exemplo, a gente está numa reunião pública, a espiritualidade atua, age, aplica-passa e ninguém sabe de nada. As pessoas vão se recuperando. Mas não está personalizada sobre a cabeça de ninguém. Mas quando personaliza, isso é um perigo, principalmente porque mexe com um dos nossos dragões, que é a vaidade. É a vaidade. Porque os espíritos nobres não se submetem a barganhar
A barganhar. Esse é que é o problema. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas o fulano faz cirurgias mediúnicas, ele é espírita. Eu digo, não, ele é médium. Porque espiritismo ninguém corta nada. Isso não é espiritismo. Eu ouvi uma pessoa que não é espírita falar isso, é concebível. Mas eu ouvi um espírita falar isso me incomoda profundamente. Verdade? Desculpa, tá, meninas? Não. Agora, Kardec. Agora Kardec vai comentar a carta do Sr. Pierre. Sabemos por pessoas dignas de fé que não há o menor exagero no relato que acabamos de transcrever e temos a satisfação de poder assinalar o digno emprego que a senhorita Godot faz da excepcional faculdade de que foi dotada. Esperamos que estes elogios, que temos o prazer de reproduzir no interesse da humanidade, não alterem sua modéstia, que dobra o valor do bem, e que ela não escute as sugestões do espírito do orgulho. O orgulho é o perigo, o obstáculo de um grande número de médiuns, e vimos muitos cujas faculdades transcendentes se aniquilaram ou perverteram, desde que deram ouvidos a este demônio tentador. As melhores intenções não dão garantia contra os embustes, e é precisamente contra os bons que dirige as suas baterias, pois se satisfaz em fazê-los sucumbir e mostrar que ele é o mais forte. Diz o meu irmão que ele fala assim, que o demônio tem especial preferência pela minha alma, porque ele estuda, ele se dedica, então assim, ele não vai atentar o bêbado na esquina. Então, para esse tipo de médium, é isso que ele está falando aqui, né? Demônio que subentende que a gente não está falando do cramunhão, né? Não, a gente não está falando não. não, porque nós espíritas não cultuamos, mas sim Os espíritos perversos, né? que só estão esperando o teu orgulho. E esse demônio tentador que ele fala aí é o orgulho, né? É o Tá dentro da orgulho gente, que E ele fala que muitas faculdades transcendentes se destruíram por completo, né? Se aniquilaram ou se perverteram, o que é pior, corromper, deturparam. E aí, invariavelmente, a gente vê, os noticiários dão notícias de médios de cura que se perverteram na sua faculdade. As melhores intenções não dão garantia contra os embustes e é precisamente contra os bons que dirige as suas baterias, pois se satisfaz em fazê-los sucumbir e mostrar que ele é o mais forte. Insinua-se no coração com tanta habilidade que muitas vezes o enche sem que o suspeite. Assim, o orgulho é o último defeito que confessamos a nós mesmos. Semelhante a essas moléstias mortais que se têm em estado latente e que sobre sua gravidade o doente se ilude até o último momento. Eis porque é tão difícil erradicá-lo. É aquilo que a gente pergunta, é terrível. É aquilo que a gente pergunta assim: qual é o teu maior inimigo, Carla, Mita? Eu mesma. Porque por mais que essa pessoa esteja sob uma influência de um espírito perverso, ele está apenas estimulando o que está dentro dela. É por isso que a gente diz que a faculdade de cura é uma faculdade extremamente perigosa. Por quê? Perigosa para nós. Na mão de uma Madre Teresa de Calcutá, sabe? Nossa, seria uma bênção. Mas só que ela não precisa passar por essa prova. Quem precisa passar por essa prova, vai passar por essa prova. E quase sempre tira um 0. Por quê? Vaidade e orgulho. E a senhorita Godot tirou 10, parece. Até as mesas são gentis, são dóceis com Mas ela, você né? viu que antes da faculdade o que ela fazia? Ela preparava roupinha para criança, né? Já era um exercício. Já era um né? exercício. E ia dar sem ninguém saber que era ela que estava dando. Você está entendendo? Olha só. Já era um coração aí diferenciado, né? A partir do momento que um médium desfrute de uma faculdade, por menos notável que seja, é procurado, elogiado, adulado. Por ele, Tá vendo aí? A tia já falou disso.
Para ele, isso é uma terrível pedra de toque, pois acaba se julgando indispensável, se não for essencialmente simples e modesto. Infeliz dele, sobretudo, se julgar que somente ele poderá entrar em contato com os espíritos bons. Eu gosto sempre de lembrar, sabe, Carla, Mita e os demais amigos, do próprio Peixotinho. A filha dele conta isso, está na internet. Um amigo dele, ele estava no Rio de Janeiro e o amigo em Fortaleza, a filha doente, já tinha procurado todos os médicos, sabendo do Peixotinho, solicitou que se o Peixotinho poderia ir até o Ceará para ajudar a filha dele. E Peixotinho disse que iria. Então o senhor mandou a passagem, né? Óbvio, Peixotinho não tinha lá esses dinheiro. E ele foi para o Ceará, não me lembro qual cidade do Ceará. E ele fez o tratamento com a menina se recuperou. Ele estava no hotel. No dia dele retornar para o Rio de Janeiro, o pai da menina foi até o hotel. E chegou lá no hotel, agradeceu muito a alegria dele, da filha dele estar curada. E ele disse assim, eu gostaria de lhe dar um presente. Aí ele disse, vem aqui na janela do hotel. Aí está lá embaixo o seu presente. Aí o Peixotinho olhou, não estou vendo. Ali, ó, estacionado, é um carro para você. Aí Peixotinho olhou para ele e disse assim, você está muito feliz, não está? Ele disse, muito, muito feliz mesmo, muito grato pela recuperação da minha filha. E aí Peixotinho disse, então não tire essa felicidade de outros pais. Entendeu? O que Peixotinho estava dizendo? Se eu começar a aceitar esses presentes, eu vou perder a faculdade e vou deixar de curar outras filhas. Outras filhas, outros filhos. Então, precisou falar mais alguma coisa para esse pai? Então, é esse cuidado que nós temos que ter. É esse o cuidado. Porque seria um pagamento. E é interessante como é tênue essa linha, porque assim, eu aceitar uma passagem, porque eu não tenho condições de ir para isso é uma coisa. Eu aceitar um presente é outra coisa. E aí ele diz aqui, né? Para ele, esse procurado, elogiado, adulado, é a pedra de toque. E o que é uma pedra de toque? É um elemento que serve para avaliar a essência ou a verdadeira natureza de algo. Então, é bem como a tia falou, uma Madre Teresa não tem uma mediunidade de cura porque ela não precisa para revelar a sua verdadeira essência. Um outro precisa para ir educar e fazer essa total abnegação como fez a senhorita Godot. Interessante da história do Peixotinho, eu achei, assim, a delicadeza dele com o pai, porque não é uma maldade, não é uma coisa que é dentro da gente, né, e não do outro. O outro estava grato, não sabia como demonstrar, talvez, né? Então, assim, essa delicadeza também de entender que é meu problema e não do outro. O que o Chico fazia quando as pessoas queriam agradecer? O que ele fazia? Ele mandava ir ajudar os outros. Ou se desse presente, ele passava o presente adiante na hora. O que ele fazia? Ele simplesmente disse assim, você quer agradecer? Ajude as pessoas carentes. Leve o alimento para as pessoas carentes. Vá para um asilo. Então era assim que ele fazia. Então se a pessoa quer agradecer, transfira essa gratidão, porque não é para você. Primeiro que o talento não é nosso, o talento é de Deus, Deus está emprestando. A faculdade mediúnica é um empréstimo de Deus. Ele está nos emprestando para ver se a gente aprende a servir. Esse é o propósito. Então aquilo não é meu, dá de graça o que de graça recebeste. Então direcione aquilo para outras pessoas. Pessoas davam dinheiro para o Chico para ele ajudar e ele distribuía tudo, era filas. E ele dava em espécie. Fotografado e tudo. Chico sempre viveu com seu salário lá da Fazenda Modelo, né? Aposentou e tudo. Pronto, vivia ali. E foi um grande homem, porque ele tinha o que era necessário. E como diz a frase da nossa querida Nena Galves, eu vendo uma entrevista dela, ela falando assim, que quando ele foi fazer aquela cirurgia na próstata, ele teve que fazer particular. Então ele juntou o dinheirinho dele.
foi para São Paulo, fez o Pinga Fogo. Acho que não foi o Pinga Fogo, não, foi antes do Pinga Fogo. Foi uma outra entrevista que ele deu, ele estava com muita dor. E quando ele chegou, ele deu dinheiro para o casal, que ele iria ficar hospedado, né? Ele está aqui o dinheiro, era uma quantia, né? Entregou para a cirurgia e pediu que eles guardassem. E o Chico internou, ninguém do hospital cobrou R$1, até porque esse hospital, a dona do hospital, foi atendida pelo Chico há décadas atrás, quando desencarnou um filho, uma filha, eu não me lembro. E ela, com esse movimento de gratidão, o Chico disse a ela: por que você não abre, não sei se era médica, né? Abre um hospital para atender pessoas e tal. Deve ter feito assim, né? Faça o bem, e orientou. Então, era esse hospital inclusive, foi orientação do próprio Chico. E ele foi se operar no hospital e ia pagar. Mas no final de tudo, não aceitaram R$1 de Chico Xavier. Nada, ele não pagou absolutamente nada. E ela disse, muitas pessoas perguntaram como que o Chico tinha pago aquele hospital. E ela disse assim, quem tem amigos, e o Chico tinha muitos, nunca passou nenhuma necessidade depois que ele teve amigos. E Chico tinha amigos. E obviamente ela estava falando isso, falando inclusive dela e do seu Galvez, né? Angariar simpatia. Angariar simpatia. Aí eu lembro de Jesus, angariai-vos amigo, né? Continua Kardec. Custa-lhe reconhecer que foi enganado e muitas vezes escreve ou ouve sua própria condenação, sua própria censura, sem acreditar que a ele seja dirigida. Ora, é precisamente essa cegueira que o aprisiona. Os espíritos enganadores se aproveitam para o fascinar, o dominar, o subjugar cada vez mais, a ponto de lhe fazerem tomar por verdade as coisas mais falsas. É assim que nele se perde o dom precioso, que não havia recebido de Deus senão para se tornar útil aos semelhantes, já que os espíritos bons sempre se afastam daqueles que preferem escutar os maus. Aquele a quem a providência destina a ser posto em evidência o será pela força das coisas, e os espíritos bem saberão tirá-lo da obscuridade, se isso for útil, ao passo que muitas vezes quanta decepção para quem é atormentado pela necessidade de fazer falar de si. O que sabemos do caráter da senhorita Godu dá-nos a firme confiança de que ela se encontra acima dessas pequenas fraquezas e assim jamais comprometerá, como tantos outros, a nobre missão que recebeu. É bem interessante isso, que para a gente não perder de foco, que ele diz assim: se for para sair da obscuridade, os espíritos saberão tirá-lo, se isso for útil, né? Então, a gente é o século da exposição, do ter os 15 minutos de fama. E se isso for útil para você, não se preocupe, isso vai acontecer. Então, não busque falar de si ou querer os primeiros lugares. Isso já ensinava o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os primeiros, não sente nos primeiros lugares, para que o dono da festa não faça você se levantar e ir para o último, dar para um outro, né? Então, esse é um exemplo de a gente, para quem tem mediunidade, né? Que eu acho que é um desafio, você saber, como ele fala aqui, né? Se você não vai perdê-la, se você não se julgar indispensável e se for essencialmente simples e modesto. E assim finalizamos o estudo de hoje, agradecendo a Jesus a oportunidade e os amigos espirituais pela intuição. Até nosso próximo estudo, se assim Deus permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.